Vocês já ouviram falar sobre o T-Rex da Receita Federal? A Receita Federal do Brasil, ela possui um supercomputador e um super software. Então imagine um software e um hardware, um computador e um sistema que são super poderosos, unidos para confrontar todas as bases de dados que a Receita Federal tem à sua disposição, que ajuda a combater as fraudes no imposto de renda e outros tipos de fraude. Então, o T-Rex é o supercomputador e o ARPIA, que é o sistema da Receita Federal, eles são responsáveis por esse cruzamento de dados. Então, esses dados incluem dados de cartórios, tabelionatos, administradoras de cartão de crédito, financeiras, bancos, imobiliários, planos de saúde, hospital, junta comercial, Ministério Público, Poder Judiciário, a Justiça e também o COAF. Então, a Receita Federal conta com esse sistema, o ARPIA, e com esse supercomputador T-Rex para cruzar todos esses dados. O que eu quero dizer com isso? Que nada, absolutamente nada, fica fora do alcance da Receita Federal. Então a Receita Federal sabe de todas as movimentações e todas as transações financeiras que envolvem cada cidadão brasileiro. E por que eu estou falando isso? A notícia que eu vi recentemente é de um homem que foi condenado à prisão por ter omitido movimentações financeiras em sua conta bancária e não ter declarado essas movimentações no seu imposto de renda. O histórico dessa notícia conta que nos anos de 2002 e 2004, esse homem movimentou em sua conta bancária mais de 7 milhões de reais. Porém, na declaração do imposto de renda desses anos que ele teve movimentação, a declaração do imposto de renda dele foi como se ele tivesse zero de renda tributável e em um ano ele declarou como isento. Então a Receita Federal confrontou a movimentação dele com a declaração do imposto de renda, ou seja, pegou a movimentação bancária desse homem e confrontou com a declaração do imposto de renda e viu que não batia, que as coisas não batiam, que não tinha coincidência nessas informações. Então ele foi autuado e foi gerado um crédito tributário de mais de 4 milhões em impostos a serem pagos à Receita Federal do Brasil. Em sua defesa, esse homem disse que essa movimentação financeira na conta bancária dele estava relacionada à intermediação com fornecedores. Então ele disse que ele era um intermediador entre fornecedor. Só que durante o processo judicial e também o processo administrativo, ele não apresentou nenhum documento a respeito dessa intermediação, não arrolou nenhuma testemunha desses fornecedores que ele intermediava. Então a justiça confirmou a sentença de primeiro grau e em segundo grau foi confirmada a sentença e ele foi condenado por um crime contra a ordem tributária. E a pena dele foi de 2 anos e meio de reclusão. Essa pena foi substituída por outro tipo de pena, onde ele teve que prestar serviços à comunidade e também pagar uma multa. Agora, o que essa notícia tem de importante? O que essa notícia está relacionado com o tema desse canal aqui, que é sobre planejamento patrimonial familiar? Muitas pessoas, quando eu converso com elas a respeito de fazer um planejamento sucessório, elas têm dinheiro no banco, alguns bastante dinheiro guardado no banco. E quando nós conversamos a respeito da sucessão desse dinheiro ser transferido aos herdeiros, muitas pessoas têm uma ideia de praticar algo que eu não recomendo, que é ter uma conta conjunta, né? O pai ou a mãe, eles têm conta conjunta, o casal, ou eles têm uma conta com um dos filhos. E quando um deles falece, quem sobreviveu pega esse dinheiro e imediatamente transfere para outra conta. Então o que aconteceu aqui? Um dinheiro saiu de uma conta e foi para outra conta bancária, geralmente uma conta de um dos herdeiros.
ou uma conta individual de um dos cônjuges, do cônjuge que sobreviveu. E a Receita Federal vê isso, a Receita Federal sabe disso, que entrou um dinheiro na conta de alguém e a Receita Federal sabe de onde veio esse dinheiro. E a Receita Federal ela vai ficar esperando para ver se isso vai ser declarado no imposto de renda quando a pessoa for fazer lá no ano seguinte. Então, se não houver declaração desse valor no imposto de renda, a pessoa vai ser chamada para dar explicações. E se as explicações não forem convincentes, não forem comprovadas por meio de documento, então a pessoa que recebeu o dinheiro vai ser condenada a pagar multa, que é cara, e também pode sofrer um processo criminal por isso. Então eu nunca aconselho meus clientes a adotarem esse tipo de prática no planejamento sucessório, porque eles estão sujeitos a muitos riscos de pagar muito dinheiro com multa e risco também de sofrer um processo criminal. Existem métodos dentro da lei, métodos legais, onde esse dinheiro pode ser transferido aos herdeiros de forma segura, sem correr nenhum risco futuro e também barato, sem precisar pagar depois imposto, juros e multa, né? Então acompanhe os vídeos aqui no canal. Se tiver dúvidas, pode colocar nos comentários, compartilhe com seus amigos, seus familiares, porque estes vídeos que eu faço são de informações de utilidade pública. Até mais!